Samurai Jack, O Laboratório de Dexter, Primal, Clone Wars, Hotel Transilvânia e Titã Simbiônico. Todas essas animações têm uma coisa em comum, que são obras desenvolvidas e dirigidas por Genndy Tartakovsky. Esse cara é um gênio do mundo das animações. É mais fácil ele acabar criando uma obra-prima do que errando ou fazendo algo mediano. Mas todo mundo erra, né? Fixed é o mais novo filme da Sony Pictures Animation, distribuído pela Netflix e sendo uma animação para maiores focada em um humor depravado, tarado e bem sujo. Comédia é uma coisa difícil de fazer, comédia adulta é ainda mais complicado. Comédia adulta com animais é um terreno duplamente, triplamente complicado, principalmente quando o tema central do seu filme é um medo do protagonista, um cão chamado Bull, de ser castrado e perder toda a sua libido e ele ainda nem teve a chance de procriar e tudo que ele fez foi ficar se roçando na perna da vovó da família. Fixed, no Brasil, chamado de O Dia da Castração, é quase que uma mistura de Fritz the Cat com A Vida Secreta dos Pets. Mas sua história tem um background muito maluco. Resumindo um pouco para vocês, Tartakovsky ficou muito decepcionado com o cancelamento de Titã Simbiônico em 2010. Então, ele decidiu apresentar algo para a Sony Pictures, uma animação adulta focada em cães prestes a serem castrados. Mas a Sony Pictures recusou, porém acabaram oferecendo um outro trabalho para ele, que ele acabou aceitando, se tornando então o diretor da futura animação e hit de bilheteria Hotel Transilvânia. No entanto, em 2018, a ideia de Fixer voltou a ser revivida e dessa vez foi aprovada. A produção começou em 2022 e demorou um bocado para ser finalizada. Quando o filme estava pronto, ele quase que foi descartado. Mas a Netflix acabou acertando um acordo e adquiriu o longa-metragem, com lançamento para esse ano de 2025. O que foi um erro, pelo menos na minha opinião. E não foi um erro pequeno não. Começamos o filme com Boo sendo adotado ainda filhote, um cão super fofucho e adorável de olhos brilhantes. A animação é caprichada, e isso é inegável. É um estilo que lembra até um pouco filmes mais antigos, mas o tom é que é o diferencial, porque quando avançamos alguns anos no futuro, o Boo tá tentando papar a vovó da família. Sim, vemos uma cena desconfortável e que se estende por muito, muito tempo. E que se resume no cão, agora meio feioso e esquisito, se esfregando igual um doido na perna de uma velha decrépita e falando sobre como ama a avó, que ela é a melhor, foi a primeira dele e sempre será especial. E quem é que não ama sua avó, não é mesmo? Tá, vamos lá. Eu já assisti muita coisa doida, muita coisa bem pesada, mais pesada que isso aqui, que faz isso aqui parecer fichinha. Mas o que torna Fixed tão bizarro é que o filme não é engraçado. Ele falha em toda a comédia que tenta fazer. Lembra que eu disse que fazer humor adulto com animais é difícil? Então, é porque fica muito fácil você errar no timing das piadas. O seu filme pode acabar parecendo só escroto e nojento, e é o que acontece aqui. Bull leva uma bronca do seu dono e sai desesperado correndo pela casa, metendo em tudo que ele encontra pela frente porque ele precisa finalizar o que começou. Ele é meio que o Quagmire de uma família da pesada se fosse um cachorro. Ele vai pro quintal e tem uma conversa com sua melhor amiga, a cadela do lado, e sua vizinha Mel, uma cachorra da raça Borzoi. Fica subentendido que ambos têm um interesse amoroso um pelo outro, mas são tímidos demais e receosos para confessarem isso. Porque a Mel acha que o Bull é legal demais pra ela e ele enxerga a Mel como pura demais pra ele. Depois, a gente conhece seus amigos, um grupo de cães desajustados, todos com personalidades estranhas e todos castrados, exceto ele. Um deles tem trauma porque mamou pouco nas tetas quando era filhote, o outro acredita que é um influencer, o último é meio desmiolado, chegando até mesmo a comer bosta de gato. No parquinho de cães rolam muitas bizarrices, inclusive uma cena de, né?
Não é nada explícito, graças a Deus, mas é muito bizarro ver cachorros falando safadeza e se papando assim. Até porque eles animaram a cena de um jeito como se fossem humanos fazendo isso e. Ô, nojeira! Logo vocês vão perceber que o roteiro de Fixit é como se um garoto de 12 anos escrevesse uma história se baseando em tudo que ele acha engraçado. Ou seja, o humor é bem quinta série, é bem pinto com mijo bosta, e as coisas só acontecem. É tipo papum. Tudo vai acontecendo do nada, parece que não tem fluidez na história. É só um monte de ideias jogadas uma em cima da outra. Um dos cães, Luther, aparece no parquinho com um cone de proteção e estando castrado, triste e depressivo. Ele relata os acontecimentos e não muito tempo depois, o Bull percebe que ele também vai ser castrado. Ele foge, se revoltando, dizendo que a partir de então ele não vai ser mandado por ninguém e viverá como bem entender. Você está assistindo Zoot. Bull começa a desbravar a cidade e rolam piadas, tipo ele nomeando suas bolas, testículos, né, de Pimenta e Napoleão, entre outras coisas. Ele se mete em uma furada, é atacado por gatos, mas salvo pelos seus amigos, e juntos eles decidem dar uma espécie de despedida para os sacos do Bull. Eles vão curtir aquela última noite como cães de verdade. De agora em diante, é um festival de bizarrices que eu não entendo o que o Tartakovsky estava pensando que ele estava fazendo. Vale lembrar que, diferente de Fritz the Cat, aqui os animais não são antropomórficos, eles têm fisionomia de animais mesmo, animais puros, então fica bem desconfortável de assistir tudo. Eles perseguem um esquilo e dilaceram ele, tipo triturando mesmo o pobre coitado e se banhando em sangue. Salvam um cachorrinho de bolsa que pede por ajuda deles e que um minuto depois é atropelado e esmagado por um carro. Mano, é tipo assim, a piada não funciona. Tipo, nada nesse filme é engraçado. Nada funciona. Não tem graça, meu Deus! E no meio do caos, Boo tromba com o carro da dona da Mel, que tá indo pra uma competição de cães, para competir pela posição da Borzoi mais perfeita. Boo e seus amigos correm para o local da competição e ele procura se confessar para Mel antes que ela vença a competição e seja selecionada para procriar com o Borzoi macho chamado Sterling, um cão narcisista e seu maior rival. Na competição, tudo dá errado e o Bull sai de lá triste, mas eles ficam a par que tem uma festa bem suja rolando ali perto em algum canto da cidade. Chegando no local, se deparam com uma espécie de bordel para cães, e as piadas outra vez são ridículas. Um cão que é meio que hermafrodita, uma cadela que parece a Mel, que quer muito fazer aquilo com o Bull. Tudo isso com muito cunho sexual, etc, etc. Oh, preguiça. A Mel aparece e pega o Bull no flagra com a outra cadela. Depois disso, eles são capturados pelo canil e fogem usando uma estratégia em que todos eles mijam nos guardas. Meu Deus, fica cada vez pior esse filme. Aí o Bull sai correndo pra confessar o seu amor pra Mel, tentando fazer isso antes que ela procrie com o Sterling. E eba, a cena mais nojenta do filme chegou. Ihu! Continue assistindo Zoot. Antes que o Sterling comece a introduzir o seu instrumento na Mel, o Bull desliza na frente e ele é, mano, ele é. Cara, o que eu tô fazendo assistindo esse filme? Nesse momento, eu juro que eu pausei aquilo pra refletir por uns bons minutos sobre como o Tartakovsky conseguiu criar algo desse nível tão, mas tão abaixo de tudo que ele já fez. Ninguém pode permitir que esse homem tente criar outra animação de comédia adulta. Tartakovsky, meu amigo, seu gênero é aventura, ação e fantasia. Se for fazer uma comédia, então faz pra toda a família como você já fez antes. Não inventa moda, você é muito ruim fazendo piada adulta. E ele fica lá, sendo comido, papado e confessando seu amor pra Mel nesse mesmo momento, enquanto chora de dor e o Sterling nem percebe o que tá fazendo e termina com o serviço, né? O filme finaliza com o Bull finalmente tendo uma noite amorosa com a Mel e meses depois ele tendo vários filhotes juntos dela. E com todas as cadelas depois, indo curtir uma noite das meninas e assistindo a um urso fazendo striptease. Outra piada que veio do nada, sem nenhuma construção. Tipo, só acontece. E esse é o meu problema com esse filme. Nada tem sentido
E nem é um humor no-sense, sabe? Todas as piadas parecem que não acertam o pouso, erram o timing, a história não matura, não flui. Tudo acontece por acontecer, é muito previsível e acima de tudo é nojento, é bem nojento. Pelo menos, Fritz the Cat se passa em uma sociedade de animais antropomórficos, enquanto Fix-It mostra pra gente cães realistas em suas vivências nojentas. A ideia de que seu cão tem consciência quando tá se roçando na sua perna e que pensa besteiras e safadezas sobre você é muito bizarro, cara, é muito grotesco. Você pode pegar South Park, Família da Pesada, Panty e Stocking, Beavis e Butthead e talvez, sei lá, até o horrível e tenebroso Big Mouth e dificilmente você vai ter um humor tão, mas tão chato e entediante quanto essa bomba. É certificado de podridão. Mas assim, se você gostou, eu respeito, né? E se quiser ver, veja por sua própria conta e risco. Depois dessa, até eu tô pensando em cortar as minhas bolinhas de gude. Eu sou o Zut e esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like caso você tenha gostado e de se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Até a próxima e a gente se vê.